Sim, entendi. Mas uma parte do nosso planeta é oceano. Sim. Né? 70% da área, 99% do planeta. Ó, isso. tá funcionando já, aí temos 1 hora aí pra falar. Mas pode ser assim, eu já trouxe os meus. Deixa eu só pegar no telefone, porque eu trouxe fotos. Tá legal. Começou a gravar, não? Não, Já começou a gravar. Começou a gravar? Já começou a gravar. Agora nós vamos começar. Agora Esse nosso vídeo tá bem assim, formal, né? Bem descontraído. Mas eu tava falando ali, você gravou na mão, bota essa parte. Ah, vou tirar depois. Deixa eu só ligar o telefone para eu pegar as fotos que eu queria indicar a vocês. Tá. Pode começar. Segundo vídeo com Simone Brandão e Sábio Gabriel. Agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui na Rádio Arte. Como de costume, a gente procura indicar livros, tá? Eu trago aqui 3 livros. Na verdade, um deles eu vou colocar apenas como em risco, né? Então, meu risco e ponto, porque na verdade eu peguei esse livro essa semana, ainda nem comecei a estudar por ele, mas vou explicar por que eu peguei esse livro. Tá certo. Mas esse é eu um comecei. clássico, é um clássico da literatura infantil. Então já estou mais seguro do que eu vou falar. Esse aqui, né? Sim, Esse aí ele tá falando da viagem só. Esse eu não conheço. eu comecei a ler esse livro essa semana, Charles Darwin, A Revolução da Evolução, né? A imagem é bem interessante, né? Um lagarto na cabeça dele, né? Tá, eu acho bem interessante, da Rebecca Stephan. É um livro que conta a história, na verdade, né? Assim, eu não cheguei nem na metade desse livro, mas pelo que eu já li, eu acho bem interessante, porque, como estou dizendo, ele conta uma história, né? Que foi justamente quando Darwin fez a viagem, né? Explorou ali o Oceano Pacífico, as Ilhas Galápagos, e ele começou as suas pesquisas, né? E eu acho que ele ficou 5 anos, né? 5 anos. Dando volta ao passo em qualquer parte, né? Coletou a amostra aqui em Pernambuco. E as ilhas da costa, as ilhas do ocidente, da costa ocidente da América do Sul, eu estava vendo aqui, todas as ilhas que ele pesquisou, só uma única ilha tinha humanos. Eu fiquei pensando, que viagem louca é essa, né? O cara vai para várias ilhas, conhece ilhas que só tem animal, não sabe planta, não tinha habitação, né? Isso em 1835, fez 190 anos agora essa semana, tá falando. Quando eu abri o livro, 2 dias atrás, no dia 15 de setembro, olha que vai ser isso, quando eu comecei a ler isso, 15 de setembro, eu comecei a ler o livro, quando fez 190 anos da viagem de carro. E o que veio a trazer, a me interessar por Darwin, foi porque recentemente me interessei por filosofia. Apesar de ser professor de matemática há alguns anos, eu só agora vou me despertar pelo interesse por estudar filosofia. E eu, vez ou outra, estou lendo alguma coisa, né? E vejo no YouTube também o pessoal explicando as coisas de filosofia. E aí, nesse semestre, eu me selecionar a biologia, esse período. E aí eu gosto muito de aplicar matemática na ecologia. Tanto é que eu vou indicar até um livro de ecologia, porque eu gosto muito de trabalhar com a parte de modelagem, matemática aplicada à ecologia. E você dá aula na biologia? Na biologia. E aí, quando eu fui lendo sobre ecologia, não sei onde foi que eu li alguma coisa sobre Darwin. Aí eu sempre escuto falar desse cara, mas eu nunca li nada sobre ele, não vou ler sobre ele. Aí eu comecei a ler, eu acho muito interessante essa história. A proposta dele, toda a pesquisa é muito interessante, né? Então esse livro aqui, assim, para quem quer se aprofundar em teoria da evolução, eu não indico esse livro. Esse livro conta mais a história. Conta a história, mas é bom para conhecer como é que conta do outro pesquisador que também teve Lamarck, Wallace. Não, Lamarck eu antes de Darwin. Usa isso. Ele é um pouco contemporâneo, assim, com Darwin, mas eu acho, né? Porque esse que você está me falando foi um amigo dele que... Não um amigo, mas uma pessoa que também teve essa mesma start. Sim. E só conseguiu publicar por causa da finança e tudo mais. Sim, entendi. Que o Darwin era novo, né? Então ele foi lá para essa viagem comigo, com um navio, né? Uma caravela adaptada à ciência. E ele ficou 5 anos viajando com uma estrutura, né, científica. O Wallace, ele já era de uma classe social mais apertada. E aí, mas ele era pago para fazer
caminhando lá mais pela Ásia, que ele fazia, Sudeste Asiático. Sim. Ele viu andando ele percebeu o que o Darwin percebeu, e eles se correspondiam. E aí os dois vieram com a mesma percepção, assim, no mesmo período, mas aí o Darwin publicou, porque o Darwin tinha dinheiro para publicar, né? E nessa época publicar um livro era muito caro. Então são os dois, sabe? Sempre estão lado a lado, assim. Mas o Darwin publicou primeiro, por isso que ele leva assim. Sim, leva o nome. Como pai da produção. Bom, o livro da Cumbre das Letras, tá? Como já citei aqui, Rebeca Stefano, fica a minha recomendação, muito bom esse livro. Aí eu como sou rato de biblioteca, eu estou lá, aí eu disse assim, vou pegar outro de evolução, porque eu sei que isso aqui não vai se aprofundar muito, né? Aí eu fui no livro de biologia evolutiva, né? Aí tinha outro lá de evolução, como eu sou leigo, eu disse, não, eu vou arriscar, vou pegar esse aqui e começar a estar por ele. Eu fiquei folheando e vi que eu achei interessante, vi algumas coisas que tem muita coisa de gráfico, né? Como eu gosto de usar a matemática, né? Aí eu disse, não, então, quando eu vejo um livro muito gráfico, é quase lógico, eu vou ver se ele é bom, entendeu? Aí, mas com o processo de montagem é um livro clássico, né? É Douglas Futuyma, assim que fala Futuyma. Eu acho que é genética de populações, né? Biologia evolutiva, assim, ele foca na genética de populações. Sim, ele fala hereditariedade, estrutura populacional de genética, adaptação, o registro dos fósseis, né? Tem um capítulo só de registro dos fósseis, né? Que eu acho que é do interesse de vocês, né? Biogeografia, enfim, tem evolução a nível molecular, muito interessante, são 17 capítulos. Né? Essa parte molecular aí evoluiu muito a partir desse livro, viu? Muito. E o terceiro livro são 3 autores aqui, Michael Bergon, Colin Townsend e John Harper, da ArtMed, Ecologia de Indivíduos a Ecossistemas. Eu vejo, sempre que eu leciono na biologia, eu gosto de fazer as aplicações em ecologia, dinâmica de população, aqui tem a ideia de Malthus, né? Que a população cresce de forma geométrica, de progressão geométrica, e a alimentação de progressão aritmética, né? Então ele construiu um modelo com a previsão de que as pessoas iam morrer de fome porque a produção agrícola não ia dar conta da demanda, né? E aí surgiram outros modelos que conseguiram, de certa forma, colocar outros pressupostos, como, por exemplo, capacidade de suporte, né? E outros processos indicatórios, né? Que coisas que o Malthus não colocou em sua proposta, né? Então, vez ou outra, eu estou pegando livro de ecologia para ler uma coisa. Depois do Malthus, vieram muitas tecnologias que aumentaram a produção de alimentos. Por isso que a gente não chegou nessa fase em que a gente muitas pessoas morreram de fome, porque a produção aumentou. Sim, claro. Esses são os 3 livros que eu trouxe para indicar, tá? Apesar de ser matemática, mas eu trouxe só livros aqui de ecologia, de evolução. Matemática, é porque eu gosto de estar lendo outras coisas, porque até para trazer para a sala de aula, né? Para mostrar aos alunos que a matemática é importante também, que a biologia precisa da matemática, que a agronomia precisa da matemática, que a engenharia de pesca, a química, todos os cursos aqui da UASP, né? Com exceção de letras. A matemática ajuda a gente a entender o mundo, né? O universo. É como se fosse uma língua. É uma linguagem, né? Tem 2 coisas que eu coloco para os alunos, a importância da matemática. Uma são as aplicações, né? E a outra é que a matemática abre a mente do aluno para que ele consiga entender que quando ele vai resolver um problema, existem várias formas de resolver um problema. Na matemática, sim. Você está dentro da equação, você tem várias formas de resolver uma equação. Né? E aí você vai estudar biologia, geografia, química, qualquer outro assunto. Mesmo que não tenha matemática, atualmente você está treinado para ver a complexidade do problema e abrir a mente para poder resolver problemas de outras formas. Como representar também seus próprios dados, por exemplo, do seu TCC, né? A matemática ajuda muito. Sabe, e os livros, sabe, eu trouxe quantos? Eu trouxe 3 livros, assim, né? Trouxe assim. Um é o professor Cristianini, que eu fui agora para o congresso de invertebrados, fala invertebrados, e ele fala sobre os obstáculos do Brasil, assim, da Amazônia Sul, que é o território oceânico brasileiro. Certo. Que muita gente não leva em conta, né, no caso, porque a gente tem um oceano tanto enorme na faixa litoral,
8.000 quilômetros, eu acho que seja assim, de extensão. Também eu trouxe um que eu acabei de terminar de ler, que é sobre o Pirula, que está hospitalizado, né? Saiu hospitalizado na verdade, mas ainda precisa de tratamento. Mas eu comecei terminei de ler Darwin sem frescura. Ele vai dando um compilado mais fácil de entender sobre a evolução em si, porque eu estou começando a adentrar. Eu sou engenheiro de pesca, mas sempre adorei biologia e estou começando a adentrar cada vez mais nessa aí. Não só por causa da minha área de pesquisa, mas porque eu realmente gosto muito. Então, eu vou ler o Darwin, também um livro de Darwin futuramente, mas primeiro eu quero ter uma carga para ter um entendimento melhor. Então, comecei a ler por esse, Darwin sem frescura. Então, eles falam desde fósseis, eles falam também de elo perdido assim, dão uma explicação muito legal. E é muito legal para quem está iniciando. E outra que eu comecei, como Simone falou no último vídeo, sobre críticas construtivas e tudo mais. Eu tenho umas críticas minhas sobre escrita e eu tenho que melhorar bastante. Então o que eu fiz? Eu disse, vou começar a estudar cada vez mais escrita e eu fui procurar livros sobre escrita acadêmica e achei um que já dá uma introdução e como eu vou começar a escrever artigo e meu TCC futuramente, então eu já dou dica para o pessoal aí que já vai começar, tem esse aqui, Truque de Escritas. Ele é de um sociólogo. Que legal. Sociólogo que ele é americano. Eu falo, sabe que tem presente e tem futuro. Quando a gente fala que tem futuro, parece que a pessoa não tem presente, né? Tem presente e tem futuro, o menino não tá de bobeira, não. Aí eu comecei a ler, porque tipo, ele vê as maiores dificuldades da galera que escreve em inglês, no caso, mas também reflete na gente que escreve em português. E ele vê, tipo, aqui o primeiro capítulo é sobre você revisar seu próprio texto. E tipo, eu comecei a fazer isso, tipo, escrever meu texto, sem, tipo, me importando, óbvio, vou escrevendo meu texto lá, mas depois, um dia depois, eu pego ele de novo, vou corrigir. Tipo, é uma coisa muito importante, eu mostro para alguém. E tipo, até agora um amigo meu, fiquei muito admirado porque ele escreveu o trabalho dele, depois ele me mandou, disse, dá uma lidinha aí, e eu consegui corrigir uma coisa que eu não corrigia, sabe? Ah, que legal. E tipo, já tá melhorando, tipo, comecei a ler agora, claro, mas a universidade pra lá e pra cá, mas já é uma dica logo no primeiro capítulo que ele disse, vai corrigir texto de outras pessoas, vai revisar seu texto, não tenha vergonha, não tenha vergonha de mostrar o que você está escrevendo. Então, tipo, tá sendo uma coisa muito legal começar a ler, simplesmente começa a ler o livro e aplicar o que o livro está dizendo. E ele diz logo no final aqui que nada disso vai mudar se você não praticar ou tipo, você ir atrás das suas coisas, da sua escrita. Então, tipo, um ótimo professor e é científico, tá? Bem científico nessa base. E é direcionado para começar e terminar teses, livros e artigos. Eu dei umas disciplinas sobre escrita e uma coisa que trava a pessoa, eu percebi quando eu comecei a escrever, é que se você tem a expectativa de quando você começa a escrever já está pronto, você sabe. Eu percebi isso, tipo, se você bota uma cobrança no que está saindo, trava total. E aí eu fiz, uma vez na sala de aula, eu fiz a analogia assim, imagina essa pessoa que faz aqueles bolos lindos e maravilhosos que tem hoje, que é uma obra de arte, imagina se a pessoa botasse a farinha e já fizesse que saísse um bolo. Então, a escrita é isso, você tem que botar a farinha, não sei o quê, aí depois tem que fazer os bichinhos, vai ficar em cima, aí tem que mudar a cor. A escrita é isso, você vai lá, bota a farinha, aí tu lê, né? Aí já vai melhorando, aí pede uma ajuda de alguém, aí já, mas esse parágrafo também fora, peraí, vou botar pra baixo. Esqueci de falar de não sei o quê. Aí vai lá, e aí vai fazendo o bolo, e vai aprimorando, até o momento que aquele texto fica maduro, digamos assim. E o leitor só tem a empolgação de ler o que você escreveu se você tiver a empolgação de escrever para o leitor. Já ouvi falar sobre isso, é uma coisa simples, que parece óbvia, mas se a gente parar para pensar, é verdade. Se você escreve com amor, com entusiasmo, empolgação, a sua escrita vai ser fluida e as pessoas vão ler também com muita empolgação. E é isso que eu fui aprendendo, sabe? Com a orientação da professora Simone, claro, também, porque eu estava querendo aprender e, tipo, a escrita para mim era uma coisa muito difícil, mas agora está aos poucos. Aos poucos vai indo, tá né? mostrando que não é um bicho de sete cabeças, tem que só escrever, vai fazer suas partes, vai fazer sua parte. Eu estava escutando um podcast hoje que o cara falava assim, vou falar para vocês o que é fácil e o que é difícil. É muito fácil. O que é fácil é o que você sabe fazer, o que é difícil é o que você não sabe fazer. E o difícil, quando você aprende, passa a ser fácil. E muitas vezes a gente vê assim, um negócio que a gente não sabe. Quando eu tinha que aprender estatístico, achava que era o Himalaia, assim, tem que subir o Himalaia, tem que subir o Everest.
Aí eu fui fazer um curso com o professor, fui fazer outro curso com o professor, fui ler, fui treinar. Aí eu estou longe de ser uma estatística, né? Mas já não vejo mais como um Everest, agora eu vejo como um morrinho que a gente tem que ir subindo, né? E isso que você está falando fica como conselho para quem está começando a faculdade agora, para quem está começando o mestrado agora, no doutorado. Porque se a gente quando a gente nasceu, a gente não sabia andar. Sim. Se a gente não insistisse ali, a gente não estava andando e correndo, né? Então, assim, é realmente uma questão de botar energia, acreditar em si, né? Treinar a escrita, estar inseguro, normal. Quando a gente começa, a gente fica seguro. Mas a gente vai fazendo e vai ficando mais seguro, né? Então, precisando agora encerrar o segundo vídeo, né? Vamos para o terceiro para falar sobre música. Agradecer mais uma vez a presença de Sábio e professora Simone, desejar sucesso para vocês, boa sorte na caminhada aí com as pesquisas. Com certeza. Vai ter novidade por aí. Vai ser. Vamos lá encerrar. Obrigado, tchau, gente. Rádio Acha, a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Até mais.